Bem-vindos ao Política em Foco, o programa que trata dos principais assuntos do Legislativo catarinense. Hoje, comigo no estúdio, os jornalistas Alexandre Gonçalves, do Informe Blumenau. Boa noite, Alexandre, seja muito bem-vindo ao Política em Foco. Olá, Karina, te cumprimentando também o Rodrigo Cardoso. Muito bom reencontrar vocês e muito bom estar nesse espaço aqui para repercutir as pautas da Assembleia Legislativa que reverberam na sociedade catarinense. Também conosco, Rodrigo Cardoso, que é da TV BV Band, aqui de Florianópolis, né? Rodrigo, seja muito bem-vindo também ao Política em Foco. Tudo bem, Karina? Boa noite para você, para o Alexandre. Sempre bom encontrar os amigos, não é? E, claro, sempre é muito bom discutir os assuntos que têm toda a atenção da sociedade catarinense, que reverberam no parlamento e na sociedade aqui na TVO. Bom, nós temos hoje na pauta a retomada das atividades do Porto de Itajaí e também o reajuste para o setor saúde, que foi aprovado na Assembleia Legislativa. Vamos começar então pelo Porto de Itajaí. Aconteceu um evento lá no Porto, inclusive com a presença do presidente da República, né? E inclusive a bancada de deputados do PT também estava lá acompanhando este evento. O Porto de Itajaí, ele tem uma história longa em Santa Catarina, né? O Porto começou lá, sei lá, em 1905, eu acredito, era principalmente transporte de madeira, que vinha do oeste, aí nos anos 60 se transformou oficialmente em um porto e hoje a importância desse porto para nós é algo muito grandioso, né? Inclusive é o segundo em movimentação de contêineres do país. E esse porto passou aí por alguns problemas, em 2022 acabou paralisando as suas atividades, o que causou um enorme prejuízo. Isso tudo foi retomado agora em 2023 com um contrato temporário e agora no final de 2024, janeiro de 25, finalmente o porto foi federalizado e as atividades retomadas. Então, oficialmente, o presidente Lula entregou isso para Santa Catarina com a retomada dessa atividade econômica importante no porto. Qual a avaliação de vocês sobre isso? Você já meio que resumiu a importância da retomada. A gente sempre se orgulhou bastante do Porto de Itajaí pela sua representatividade nacional, pelo que ele gera de renda, de emprego, de receita. Ele transformou Itajaí numa cidade com o maior PIB de Santa Catarina, com a maior arrecadação de impostos. Então transformou Itajaí e ele estava realmente paralisado porque encerrou um contrato de mais de 20 anos e o governo anterior, o governo federal do então presidente Jair Bolsonaro, tinha uma ideia de privatizar, mas não avançou nessa ideia e no momento que trocou-se governo, essa ideia foi paralisada. Então ficou um período de incertezas, bastante incertezas, mas o governo federal resolveu retomar para si essa gestão. Houve muita desconfiança, principalmente da classe empresarial catarinense. Inclusive, o governador Jorginho Melo contestou essa questão de federalizar o porto, né? Na época que foi anunciado, acho que em dezembro de 24, ele contestou os deputados federais do PL também, porque aí tinha uma questão política também, que Itajaí elegeu um prefeito que é do PL, né? Que é o Robson, e aí, se o porto continuasse municipal, estaria nas mãos do PL. Então, também tem uma questão política, no porto ali, né, de administração. Como tudo em Santa Catarina que envolve PT e PL. Então a gente tem essa questão, só que a gente percebendo, pelo menos os anúncios que foram feitos nesse período com a visita do presidente Lula, por ele, investimentos na estrutura do porto, na dragagem, investimentos em equipamentos e também os investimentos na Petrobras, que não reverberam direto no porto, mas reverberam na indústria naval, pelo menos se gerou um alento, principalmente em comparação do que a gente estava vendo no momento. Então, acredito que cada governo tem suas nuances. O governo do presidente Lula é um governo estatizante, não é um governo privatista. Então, obviamente, a gente tem que dar esse crédito. Nesse momento, as sinalizações são muito positivas e que o Porto volte a nos orgulhar e ter esse papel, essa dimensão que sempre teve nacionalmente, e ele é fundamental para a economia de Santa Catarina. Agora, Karina, você tocou num assunto muito importante, o componente político. O componente político ele é indissociável de qualquer administração, não importa o verniz político de cada uma delas, o viés ideológico. Então,
componente político ele está sempre permeando tudo e é muito saudável que assim seja, desde que os interesses convirjam para o benefício da sociedade. Acho que a retomada do Porto de Itajaí pela Autoridade Portuária de Santos, via Governo Federal, Ministério de Portos, veio numa boa hora porque tirou o Porto de uma certa letargia que acometeu o Porto de Itajaí nos últimos tempos, com novos investimentos, e aí agora é tarefa de todos, da sociedade como um todo, fiscalizar para que esses investimentos anunciados pelo presidente Lula se tornem de fato realidades e benefícios para a sociedade da região de Itajaí, porque o Porto de Itajaí, não importa se ele é municipalizado ou federalizado, o importante é, ele gera emprego, ele gera renda, é um corredor essencial de escoamento de produção de Santa Catarina, passa tudo por lá e é importante que a gente fiscalize bem esses anúncios que foram feitos, porque os investimentos vão realmente dotar o Porto dessa capacidade, dessa retomada de capacidade, para que ele seja, de fato, esse corredor, volte a ser esse corredor de escoamento de produção catarinense que o setor privado tanto precisa. E os números são muito positivos. Os números desse primeiro ano, desse primeiro semestre da gestão são muito positivos frente ao que a gente via. E tem uma questão da estima também, porque um pouco antes do presidente Lula vir aqui, nós tivemos um aporte do navio com 7 mil carros da BID. Exatamente, porque, na verdade, a avaliação também é que o presidente Lula já havia prometido vir a Santa Catarina algumas vezes, né? Acabou não cumprindo a agenda, porque teve outros problemas. E quando ele veio a Santa Catarina, além de trazer essa assinatura do Porto, ele teria um fato relevante para destacar, que foi que é muito importante. Histórico, né? Foram 7 mil carros da BID, acho que levou 3 dias, né? Levou 3 a 4 dias, o desembarque de todos os veículos. 24 horas. E foi a maior operação portuária envolvendo veículos da história. Então isso é muito importante. O presidente Lula não veio na penúltima vez por conta da morte do Papa. Foi bem naquele momento. Exatamente. E aí se adiou. Eu não sei se foi coincidência ou não, porque uma operação como essa, para trazer esses carros, certamente é uma operação planejada há muito tempo. E isso é importante porque ela representa um choque de estima positiva. Na verdade, o Porto, as atividades do Porto, elas foram retomadas em janeiro. Né? Em janeiro. Aí, talvez isso tenha sido planejado a longo prazo. Não dá para esquecer, né, que o presidente Lula esteve recentemente na China, não é? Isso. Conversou com o presidente Xi Jinping, conversou com o setor produtivo chinês. É provável que tenha havido uma junção de fatores isso não nesse vejo aspecto. Qual é problema. Exatamente, não, de forma nenhuma. Isso não diminui a mas importância. Ninguém está dizendo não é? que isso é problema, né? Aliás, a maioria dos governantes tenta fazer isso. Tem que chegar no lugar entregando alguma coisa ou né, provocando alguma notícia, ou né, que as pessoas comentem aquilo que ele está fazendo. E de jeito nenhum isso está errado. E são importantes esses investimentos, não apenas na capacidade de recebimento de cargas, de contêineres, de embarcações de grande porte no porto, mas também até pelo fomento à indústria naval da região de Itajaí, não é, Alexandre? Que também é extremamente pujante e importante. Muito forte. E os investimentos vão ter também esse estímulo para esse setor tão importante que também gera muito emprego e renda, não é? A presidente da Petrobras, nesse evento aqui, ela lembrou que desde 2016 a Petrobras não encomenda mais embarcações junto a estaleiros. Desde aquele momento está estagnado essa produção e ela só com relação nessa primeira largada são 16 embarcações encomendadas estaleiro de Itajaí, estaleiros navegantes. Isso movimenta geração de emprego, impostos, dinheiro circulando. Então isso é muito importante. Toda uma cadeia produtiva, né? Que é uma cadeia muito relevante, que é de ponta de Santa Catarina, que tem que se orgulhar. Vem gente do mundo inteiro comprar embarcação daqui, mas não estava dando conta porque faltava um aporte mais significativo. Mas eu reitero, viu, Karina e Alexandre, investimentos anunciados são importantes, agora investimentos realizados são mais ainda. Então é importante que a sociedade comemore de fato essa nova fase do Porto de Itajaí, mas siga vigilante, siga fiscalizadora, porque é preciso que esses investimentos de fato aconteçam. Não é? Caiu na conta. Tudo isso que vocês falaram de número, da importância, isso tudo ficou paralisado mais de um ano. Então, todos sentiram na pele. E aí, dá para saber também que
o presidente, o atual governo federal, aproveitou também esse vácuo, não, vamos lá, vamos resolver, e isso também vai, claro que, reverter politicamente, até porque estava lá o Décio Lima, estava lá os deputados, e a gente sabe que no ano que vem tem eleição. Ele aproveitou o vácuo que tinha ali de 1 ano e meio, que as pessoas estavam sentindo na pele, e ele veio fazer a entrega de uma obra, certo? E que faz parte, né, do processo, é bem isso. E vamos lá, não é uma solução fácil, rápida, imediata, tu tirar da cartola. Como é que nós vamos decidir por essa gestão do porto, como é que vai ser? Precisa de amadurecimento, precisa de convencimento, precisa de condições políticas para avançar. Tanto que primeiro foi assinado um contrato temporário. Exato, né? durante um ano. Para garantir um mínimo de operação ao isso aí. porto, não é? E os benefícios políticos, eleitorais, eles são inerentes a qualquer atuação política de um gestor público, seja ele de direita, seja ele de esquerda, de centro, todos eles vão ter dividendos políticos e até, quem sabe, eleitorais, faz parte do jogo. Eu acho que faz parte da vida democrática um projeto ser utilizado de uma maneira a gerar algum tipo de benefício político eleitoral, contanto que ele seja correto, entregue para a sociedade da maneira correta, fiscalizado e garanta de fato o que a sociedade precisa. Porque aí vai ser consequência, né? Exatamente, é consequência. Entende? Não é causa, é consequência. É consequência. Você falou muito bem, é consequência. As promessas e sinalizações da classe política fazem parte da atividade pública, da atividade política. E é isso. O primeiro momento foi esse, de promessas, sinalizações importantes. Agora o segundo, é que a sociedade catarinense fique vigilante, os empresários e todo mundo, mas a gente entende que há um movimento que todo mundo quer que dê certo. Por quê? Como você Com bem certeza. falou, ano que vem, além de todas as questões, se vai se buscar tirar dividendo eleitoral disso. Isso não tem problema algum. Importante mencionar também que o Porto de Itajaí, ele é uma parte extremamente relevante de um complexo muito grande daquela região. Então, por exemplo, se é importante fazer o investimento do porto em si, também é igualmente importante você resolver um gargalo da BR-101 Norte. Trecho norte, trecho de Itajaí, que é um trecho que hoje ele está numa situação tão ou mais grave do que estava o trecho da Grande Florianópolis antes da construção do contorno viário. Rodrigo, quando nos chegou essa pauta do Porto, eu também pensei nisso, porque, inclusive, o presidente, ele anunciou aquela questão ali da transformação do Porto de Itajaí em uma doca independente. A doca é onde os caminhões, eles param para descarregar ou carregar, né, a mercadoria que chega. E nesse caso, esses caminhões circulam pela BR, circulam por aquela... né? Nós sabemos o problema que existe naquela parte de Itajaí, né? Sempre engarrafado. E, então, uma coisa puxa a outra. Precisa melhorar a questão logística ali também, né? Não é só o porto. Que é uma coisa que o industrial reclama muito, né? Ele reclama, ok, precisamos de investimentos estruturantes em portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, mas é preciso ter o olhar para que o escoamento da produção consiga chegar até lá de maneira a equilibrar custos logísticos que jogam contra a competitividade da indústria catarinense. Então, é importante investir no porto? Muito importante, não se discute. Agora, falta também um investimento mais robusto naquele trecho da rodovia entre Itajaí e Navegantes, que é hoje um grande gargalo, se não o maior gargalo da BR-101 em Santa Catarina. Eu venho do Vale do Itajaí e quem transita pelaquela região vê a quantidade de empresas de logística, são containers, e tu fica pensando, pô, como é que os caras se entendem naquela loucura, porque é um troço muito complexo, muito grande, e a gente percebe, eu sou do tempo que não tinha aquele viaduto na entrada de Itajaí, que não tinha a segunda ponte em Navegantes, a gente fica pensando, como é que funcionava? Mas a quantidade de caminhões e caminhões enormes com containers, não são caminhões pequenos, não são caminhões normais, e aquilo ali não tem como não dá zica. Então, realmente, o gargalo entre Itapema e Navegantes talvez seja o pior problema da BR-101 e precisa ser resolvido. E é uma estrada federal também. E é uma estrada federal. E aí é a cobrança em cima do governo federal, em cima do Ministério dos Transportes, em cima da Agência Nacional de Transportes Terrestres,
já que é um trecho concessionado, não é? Para que faça a obra necessária, que se faça o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Agora esse contrato também está para vencer, está perto de um vencimento, portanto, preciso equacionar esse problema, porque vai de novo jogar contra a competitividade da indústria catarinense. Mas já tem também o projeto do governador Jorginho Melo para fazer essa via alternativa, que a gente também, através que nós da sabemos que vai demorar vai demorar, mas é importante que a gente Exatamente. diga o seguinte, não há solução fácil. Porque tem algumas coisas que não tem nem muito para onde tu andar, né? E a quantidade é muito grande também. Então, não há uma solução fácil para um problema complexo desse. Eu sou de Blumenau. Blumenau é uma cidade que perdeu muita pujança por causa das estradas, por causa da dificuldade de acesso. 470. Né? E tudo era muito difícil. Então, a 470 hoje está quase toda duplicada, mas Blumenau perdeu 15, 20 anos por conta dessa estrada. Esse é um impacto muito importante. Mas não há uma solução fácil e também, lembrando, se está aportando dinheiro na BR-470, aportou na BR-282, não vai sobrar dinheiro para ali. O cobertor é curto e tu tem que atender todo um país continental. A questão da DOCA independente foi algo que o presidente anunciou aqui neste evento em Itajaí, mas nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Vamos fazer uma pequena pausa e voltamos em seguida. Voltamos com o Política em Foco, o programa que trata dos principais assuntos do Legislativo catarinense. Estávamos conversando então sobre o Porto de Itajaí. Voltando aqui, nós falamos em DOCA independente. Nós não, né? O presidente Lula e o ministro falaram isso. DOCA independente e Porto Federal. Afinal, o que significa uma DOCA independente dentro de um porto que está sob o comando de uma empresa, uma autoridade portuária de São Paulo? O Porto Federal, afinal de contas, é da Autoridade Portuária de São Paulo ou é do governo federal? Olha, é uma excelente pergunta, vale muito a reflexão, porque durante o evento em que o presidente Lula e o ministro Silvio esteve e participaram em Itajaí, o ministro falou no envio de uma medida provisória para transformar os portos de Itajaí em Porto Federal e uma DOCA independente. Agora, faltou detalhar. Faltou o detalhamento. O que é isso? É uma DOCA independente sob administração de quem? Sob supervisão e gerência de quem? Da Autoridade Portuária de Santos, do Ministério de Portos e Aeroportos, da Agência Nacional de Águas? De quem? Enquanto isso não acontece, fica até difícil de a gente saber exatamente o que significa. Então, a meu ver, é preciso esperar o texto da medida provisória que vai ser enviada para o Congresso para analisar com calma do que é que se trata, porque foi muito vago, diria até o ministro Silvio, na declaração que fez durante o evento. Rodrigo falou, não está claro, não foi bem explicado isso, mas a sinalização que eu entendi e ouvindo as lideranças naquele momento é que é um movimento para trazer a autoridade portuária para Itajaí, que foi uma principal bronca num determinado momento que tinha que levar para Santos para que fizesse esse gerenciamento. Então, me parece, né, sem ter também o conhecimento do que a medida prevê, que é uma iniciativa para trazer isso para o Porto de Itajaí, mas vinculado para ter mais autonomia. Para criar uma autoridade, mais autonomia, mas vinculado ao governo federal. Se for por esse lado da autonomia, é importante, mas a autonomia não vai prescindir da subordinação à Autoridade Portuária de Santos, que é a gestora do porto. Mas é que eu entendi que talvez pudesse haver uma transição, né? Se criar uma outra estrutura, né? Com a sede em Itajaí, uma outra figura jurídica. Mas é isso, nós estamos falando no achismo porque a gente não teve acesso. E aí fica a dúvida, o que significaria uma DOCA independente, né? Isso, só a DOCA, porque o porto é toda uma estrutura, né? O que isso representa? Isso representa para Itajaí, para a região? Isso melhora o escoamento da carga? Eles têm autonomia para daqui a pouco fazer algo diferente no porto, para trazer mais prosperidade, para mais lucro, né? A gente não consegue entender, né? Nesse aspecto, momento. Eu vou me reservar o benefício da dúvida. Eu gostaria realmente de ver o texto da medida provisória que vai ser enviado para o Congresso, pelo governo federal, pelo Ministério de Portos e Aeroportos, para ter uma noção mais básica.
de como vai ficar esse esquema. O Porto tem uma autoridade, que é a Autoridade Portuária de Santos, tem um gestor em Santa Catarina, indicado pela Autoridade Portuária de Santos, e agora é aguardar para ver como essa medida provisória vai se estruturar, e o texto dela vai dizer, que até vai ser divulgado, depois tem que ser aprovado pelo Congresso dali a 3 meses, no máximo em 3 meses, mas ainda me pareceu bastante vago, ministro, nessa questão, e é preciso um detalhamento maior. E também teve ali o anúncio do aprofundamento do canal, né? Sim. De 13,5 para 16 metros. Isso significa navios maiores que vão conseguir passar por este canal? Sem dúvida, era um investimento que eles estavam cobrando há bastante tempo, porque eles achavam que tinha, aquilo ali limitava a operação no Porto de Itajaí. Essa é uma das tantas medidas também, o ajuste dos moles, a infraestrutura da parte terrestre ali da água. Então essa é uma das obras mais complexas. Mas navio de que tamanho? Porque esse da BID já Sim, era um navio era muito gigante, grande, é verdade, né? é verdade. Então navio de que tamanho vai conseguir passar nesse canal com maior profundidade? Se será? for uma obra que permita o atracamento de navios de porte maior do que esse, e imagino que devam existir, né, será muito bem-vindo a ver a questão ambiental, né? A ver a questão Essa ambiental, porque toda uma obra dessa monta, ela tem aspectos ambientais envolvidos. Então, a ver se esse projeto, do ponto de vista ambiental, for viável, aí realmente uma dragagem do canal muito mais interessante para que essas embarcações venham. E eu tenho dúvidas se tem algum impacto com relação às constantes cheias que assolam o Vale do Itajaí, a região e a região Aliás, o da Foz. Porto, por 2 vezes, foi atingido por enchentes e teve que ser reconstruído. E né? guardadas as devidas proporções, o governo do estado tem feito ações, principalmente no Alto Vale do Itajaí, de dragagem, de limpeza dos rios que desembocam. Manutenção de barragens. Mas assim, especificamente na questão da dragagem e na limpeza dos rios. Então, provavelmente, essa dragagem também tem um impacto na questão da prevenção de cheias também. Trazendo a possibilidade de um navio de maior porte, a gente já viu esse gigante, esse colosso da BRD, né? Com 7.000 veículos, um navio enorme. Se vierem navios maiores e tiverem as condições ambientais necessárias, o aumento da capacidade de recebimento de navios é uma medida muito bem-vinda, porque é mais navios, com mais contêineres, com mais cargas. Nós voltamos à questão também da necessidade de se aperfeiçoar a logística por terra, né? Porque aí vai ter mais navio, mais contêiner, Com certeza. mais mercadoria para ser descarregada. Aumenta a pressão por uma solução viária definitiva para aquele gargalo que hoje é a 101 Lembrando Norte que Itajaí também é rota de transatlânticos, né? Então, vários navios de grande porte também Exatamente, aportam muito lá. bem Então, lembrado. E é uma característica ali de Itajaí. Então, também tem uma sinalização que essa estrutura também possa ser usada de algum modo para isso também. Bom, mudando um pouquinho de assunto, acho que o Porto de Itajaí rendeu e vai render ainda, porque nós vamos ter que descobrir, afinal de contas, o que é essa doca independente e o que ela traz, né, de benefício para Santa Catarina. Mas nós tivemos aí na Assembleia Legislativa a aprovação de um reajuste para os servidores públicos da saúde. E este reajuste, ele será implementado em 2 etapas, com 9% de aumento linear, dividido entre os meses de maio e dezembro. Além disso, haverá uma elevação progressiva na gratificação por desempenho de atividade. Um adicional que passará de 70% para 80% do vencimento em maio e para 90% em dezembro. Servidor da saúde vai atingir 20.000 pessoas, né? A gente sabe que o setor saúde é um dos mais importantes que existem, né? Aliás, todos os setores são importantes, mas a saúde é algo que sempre está presente numa campanha, sempre é alvo de promessa e sempre é reivindicação das pessoas, a melhora na saúde. Esse aumento para o servidor é importante? Qualquer reajuste para qualquer categoria é sempre importante. O mais importante é a Assembleia Legislativa chancelando um acordo entre trabalhadores e o patrão, que nesse caso é o governo do Estado. Então, houve uma negociação, né? Houve esse valor acordado, essa a condição também da avaliação também acordada. A única coisa que a categoria reclamou da demora, porque isso já foi acordado em abril
E aí o argumento era que o governador estava em viagem, por isso que atrasou. Tanto que a categoria fez uma pressão nos gabinetes da Assembleia Legislativa para tentar que se votasse isso. Então, houve essa desavença, mas todo o reajuste sempre é bem-vindo e, obviamente, que qualquer trabalhador sempre quer ganhar mais e tem uma condição. Mas como houve um acordo entre a categoria via sindicato e o governo do estado, a gente imagina que eles tenham ficado minimamente satisfeitos com isso. Pois é, eu concordo plenamente, Alexandre. Acho que qualquer reajuste salarial para servidores públicos é bem-vindo, sempre observando a questão fiscal, sempre observando a capacidade orçamentária. E eu acho que a Assembleia Legislativa teve essa sensibilidade, né, de chancelar esse acordo, de chancelar este projeto, sabedora que é da capacidade orçamentária do Estado em conceder esse reajuste parcelado. Teve até aumento então nas gratificações, o que mostra realmente que a Assembleia entendeu a mensagem que era para passar, os deputados cumpriram a sua missão constitucional de aprovar esse reajuste, que vai beneficiar uma categoria que faz toda a diferença na ponta para quem mais precisa. Você tocou num ponto muito importante, Karina. Saúde se não é o setor mais importante, com toda a vênia aos demais setores de uma sociedade, sejam eles segurança pública, educação, enfim, mas a saúde é aquela que toca mais profundo no cidadão. Né? Mas o aumento do salário, ele é igual ao aumento também da qualidade do serviço, ou a prestação desse serviço talvez com mais vontade? É que o Sistema Único de Saúde, Karina, ele é mais complexo do que se imagina, não é? É uma gestão tripartite. Você tem governo federal, você tem governo estadual, você tem municípios e é uma gestão complexa para a gente talvez reduzir a questão salarial. Mas certamente um profissional mais bem pago, a tendência é que ele produza mais. É porque tem toda essa questão assim de condições de trabalho, de equipamento, de tudo que há necessidade, principalmente nesse setor, e que às vezes eles não dispõem dessa condição, né? Que também é uma reivindicação. A reivindicação deles não é somente o salário, mas a condição de trabalho também, que no setor público muitas vezes demanda muita atenção. O Blumenau, por exemplo, não tem uma estrutura do governo do estado na área de saúde, não tem um hospital estadual, não tem um hospital regional e o atendimento, como o Rodrigo bem lembrou, o primeiro atendimento, a grande parte do atendimento é feito por servidores públicos municipais, não tem esse... Mas lá tem um hospital municipal, é isso? Não tem hospital. Não tem? Não, tem hospital, obviamente, mas não tem nenhum hospital nem municipal, nem regional. São 4 hospitais grandes em Blumenau, sendo que 3 são filantrópicos, um particular, e aí eles se sustentam, sim, com emendas parlamentares, com recursos do governo. Essa semana o governador Jorginho Melo foi lá e carimbou, aí entra a coisa das promessas, que essa foi uma promessa do ano passado, de um dinheiro significativo para construir 2 novas torres no Hospital Santo Antônio, que já foi um hospital municipal, hoje não é um hospital filantrópico, então teve essa sinalização importante. Então eles se sustentam como? Se sustentam com o SUS, se sustentam com o aporte do governo do estado, o aporte da prefeitura e emendas parlamentares, é isso que eles se garantem. Então, e aí, só para fazer um contraponto de uma comparação interessante, recentemente o governo do estado fez passar na Assembleia Legislativa um projeto que garantiu 20% ou 22% para a segurança pública. Nós estamos falando de 20%, 22%, né? Bem mais que o da saúde. Então, é claro que a gente sabe que o funcionário que ganha menos, isso impacta muito pouco para ele, né? Porque já é um salário né, mais baixo, então isso impacta nos salários maiores. Mas a gente sempre entende que é bom, mas tem muita coisa para avançar no sistema público de saúde aqui em Santa Catarina, em como todos os lugares. Apesar que, mesmo com todos os problemas, Santa Catarina, perto de outras regiões brasileiras, outras grandes cidades, também funciona muito melhor. Mas aí entra também o papel dos hospitais filantrópicos, né? Que eles têm feito um papel importante, porque eles atendem pelo SUS, atendem aquela pessoa que está precisando e não tem aquela condição de pagar, e ao mesmo tempo também tem um atendimento particular que também serve para sustentar o hospital. Em Criciúma nós temos também o Hospital da Unimed, um hospital filantrópico, que é o São José, e um particular, que é o São João Batista. E aí tem um público, que é o Santa Catarina, mas ele é mais voltado ao atendimento de crianças, né? Então, vê como o Hospital São José é o que atende pelo SUS.
É o único que atende pelo SUS hoje em Criciúma. A não ser que a pessoa também esteja, que ela também vá a um posto de atendimento 24 horas, que nós temos lá e que também é muito eficiente. Mas essa questão de saúde pública, ela precisa evoluir muito ainda. Na minha opinião, o profissional bem remunerado, com certeza, vai trabalhar com mais... Mais motivação até. Mais motivação, isso. Mas precisa melhorar também essa questão até de rendimento, de material, para que essas pessoas possam desempenhar melhor o seu papel. Mas os gargalos também estão nas especialidades, nas cirurgias de alta complexidade. Esses são os gargalos. Porque normalmente o atendimento na ponta, muitas vezes ele é eficiente. Mas quando tu demanda de uma situação de um neurologista, de um cirurgião, tudo, aí você tem a certeza que em qualquer lugar do mundo você vai esperar um ano e pouco, demanda de um exame fila, mais né? complexo. Esse é um problemão, né? E aí não é uma situação simples de resolver, porque assim... Vamos pegar os médicos, que é a parte melhor remunerada dessa cadeia produtiva. Mesmo com eles sendo bem remunerados, eles acabam preferindo ir para a iniciativa privada, que vale, né, muito mais a pena, né? Então, quando tu vê, eles fazem um bico na rede pública. Mas aí eu sou favorável àquela ideia de que o estudante de universidade pública, ele tenha que prestar um serviço para o serviço público de saúde quando ele sai da universidade, pelo menos por um tempo. Eu acho que isso é válido também, para que nós, né, o ensino da universidade pública, a federal principalmente, é um ensino, né, de qualidade. E ele está sendo beneficiado também com isso. Então, eu acho que isso seria uma saída, talvez, para melhorar um pouco essa demanda. Especialmente no interior do estado, né? E mesmo aqui também na região da capital, porque temos aí o Hospital Celso Ramos, o Hospital Regional de São José, o Hospital Florianópolis, que são hospitais do governo do estado. O Florianópolis ele é administrado por uma OS, mas o Celso Ramos e o Regional são de administração direta. E aí sim a gente vê realmente quando o impacto disso, de um reajuste salarial, na ponta para esses servidores, não é? Então vem uma hora muito boa. E claro, ele não tira a necessidade dos demais investimentos em infraestrutura, em equipamentos, em um reajuste da tabela SUS, que aí você vai falar de governo federal, já que a gestão é tripartite, ou seja, um reajuste salarial por si só não resolve os problemas, mas ele é um bom alento para essa categoria tão importante para o funcionalismo público catarinense. Mas é claro que ela enseja a discussão dos outros temas. Infraestrutura, qualidade do atendimento, qualidade do serviço entregue para a população, na atenção básica, desde a atenção básica, baixa, média e alta complexidade. É um alento, mas tem muita coisa para resolver. Então, chegamos ao fim de mais um programa Política em Foco. Eu agradeço a oportunidade de estar com vocês neste programa para uma discussão tão produtiva, né, que a gente conseguiu fazer aqui. Obrigada, Alexandre. Até a próxima. Obrigado, Karina. Foi um prazer estar contigo, prazer estar com o Rodrigo e com você que nos acompanhou até agora. Obrigada, Rodrigo. Até a próxima. Obrigado, Karina, Alexandre. Prazer estar aqui com vocês e obrigado a você que acompanhou o programa. Encerramos aqui mais um Política em Foco.